Fala, galera do Futático, mais um conteúdo novo na área. Estamos aqui com o Vitor Rossi, preparador e auxiliar técnico do Atibaia. Então, diretor, roda a vinheta que ele vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Vitor Rossi, tenho 36 anos, sou daqui de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Ex-atleta profissional de futebol, por onde atuei 10 anos. Hoje, preparador físico e auxiliar técnico do Esporte Clube Atibaia. E, junto a isso, também professor formador do CFA aqui de Bragança, onde nós trabalhamos com crianças de 3 a 17 anos, com jovens de até 17 anos. Um cara apaixonado por futebol, que faz isso por amor, que respira isso 24 horas por dia. A gente costuma falar que a gente bota até a família para respirar junto, né? Fazer entrar no clima de tanto que a gente vive isso. E está sendo um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Espero corresponder à altura aí de forma objetiva e direta com vocês. Então, separamos algumas perguntas para você e vou passar Beleza. a bola para o cara do campo aqui, representante. Lucas, Beleza. bora? Bora lá. A minha pergunta, professor, é com relação ao modelo de jogo. Se, na sua opinião, existe um modelo de jogo ideal para a transição da base para o profissional? Ou você... Olha, muito boa pergunta. Sim, muito boa pergunta. Então, quando nós falamos de um modelo de jogo, nós entendemos que isso é um processo que só daria certo se na cultura do futebol brasileiro nós pudéssemos manter o treinador. Então, isso nós sabemos que é muito complicado. Profissional, hoje em dia, o treinador perdeu 2, 3 partidas, ele já está balançado no cargo, né? Então, isso é um fator. Mas o outro que a gente acredita muito é trabalhar um modelo de jogo em categoria de base para que os alunos possam vivenciar o que deve ser feito dentro de campo. Então, é uma coisa totalmente diferente. E isso nós fazemos no Atibaia. Então, assim... a gente às vezes é criticado por isso, de botar tática dentro de uma categoria de base. Pô, mas por que vocês fazem isso? São crianças, sim, mas precisa de um entendimento para saber o porquê da gente coloca a tática na base. Então, ao nosso ponto de vista, ele acontece por quê? Criança, jamais nós vamos engessar a criança, principalmente falando de sub-11, sub-13. Ele precisa ter vivências dentro do campo, em todas as posições, para que ele tome uma decisão de criança. Nós trabalhamos como? Hoje o menino ele chega, ele vai tomar a decisão, pô, eu quero ser zagueiro, legal. Mas amanhã você vai vivenciar um meio campo. Amanhã você vai vivenciar uma parte de ataque, de beirada, ou um centroavante. Com a tática nas categorias de base, é que o aluno, ele em treinamento, né, ele pode vivenciar situações onde ele vai só sem a nossa instrução. Claro que a nossa instrução é primordial, né? Em treinamento nós mostramos isso para eles, mas o diferencial é fazer com que ele próprio entenda o que acontece no jogo de errado e ele mesmo consiga corrigir. Isso é muito bacana. Isso você está desenvolvendo o aspecto cognitivo do jogador e fazendo com que ele evolua e, consequentemente, consiga ter aí um processo um pouco mais perto de chegar no profissional com qualidade. Uma plataforma vocês usam diferente a cada semana, porque o Bielsa, ele cita que a cada semana do treino dele, ele muda a plataforma de jogo, vai 4-4-2 uma semana, treina com a molecada. Na próxima semana, 4-3-3, na próxima semana, 3-5-2. Vocês usam isso também ou não? Ou segue só uma plataforma de jogo? Não, nós não seguimos uma plataforma e também nós temos algumas coisas que também são prioridade para nós. Então, assim, uma plataforma de jogo, ela varia muito do que você pode encontrar, por exemplo, contra um adversário. Então, nós temos nessa nossa metodologia, falando de Atibaia, que nós estamos falando de criança de 11 anos e aí pré-adolescente de 13, nós temos um corpo de trabalho, né? Estamos falando aí da parte tática. Então, nós costumamos propor o jogo. Nós gostamos que os meninos que estão trabalhando com a gente proponham o que vai acontecer. Isso pode ou não pode acontecer. Estamos falando de crianças que podem errar e isso é normal. Mas nós procuramos dar à criança e o pré-adolescente dessas
idade de sub-11 e sub-13, situações na qual eles podem encontrar. E através disso, nós vamos ter uma organização para que a gente possa bater de frente contra essa realidade de jogo. Já vou até emendar minha pergunta, que é mais ou menos relacionada. Você falou sobre as mudanças de posição das crianças aí, que elas vão passar em várias posições. Os pais interferem, às vezes, por exemplo, já chegou com um pai para você e falou assim, meu filho não é goleiro, meu filho não é zagueiro. Já teve algumas interferências assim? Cara, que questão interessante você levantou, hein, Vitão? Então, assim, nós temos por cultura no Brasil, todo menino que chega numa escola de futebol ou no Atibaia, que levou o menino por indicação ou fazer um teste, todo pai ou mãe é um treinador. Ele não é qualquer treinador. Ele é o José Mourinho. Ele é o Pep Guardiola, entendeu? Então, cara, nós temos já, pelos esses anos que nós temos de experiência, nós já aprendemos um jeito de abordar e entender o que é que vai acontecer quando o pai chega assim. Então, não é difícil a gente deparar na escola, quando chega um menino de 7 anos de idade, né? O pai chama, o professor de canto, fala, não é porque é meu filho, mas meu filho ele já bate bem com a direita, a esquerda, domina bem, já cabeceia. A gente até olha para os outros professores e fala, cara, chegou o novo Ronaldo Fenômeno aí. Mas é interessante, cara. E nós, no começo, quando nós começamos a nossa metodologia no Atibaia, não só no Atibaia, mas como no CFA, no Centro de Formação, nós tínhamos muito problema com o pai. Né? O pai, ele se botar o filho dele na zaga, o pai pegava o menino e simplesmente levava embora, entendeu? Então, com os anos que nós tivemos aí de aprendizado, de colocar nossa metodologia em prática, hoje é praticamente zero. Mas isso que você está me falando, cara, é direto. Principalmente um menino novo que não conhece o método que você trabalha, você tem que saber entender e, com carinho, bater no pai. Mostrar para ele que não é aquele o caminho, né? Que ele tem um papel primordial no aprendizado do filho. Quando nós falamos isso, fatores fora de campo. Então, nós sabemos que para um atleta evoluir, ele precisa, por exemplo, dentro da sua casa, ter uma alimentação que ela vai diretamente de encontro a um desenvolvimento motor, né? Isso vai colaborar com o seu desenvolvimento de outras habilidades que são do futebol, né? Então, nós fazemos com que o pai entenda que ele tem um papel fundamental, mas esse papel não é dentro do campo. Esse papel, quem manda somos nós profissionais. Então, de 1000, às vezes aparecer 1 ou 2 chato, que vai querer, sabe, mandar em você, querer, às vezes, até entrar dentro do campo, como já aconteceu no começo, alguns pais que não conheciam, mas a gente, pelo tempo que a gente já está com essa metodologia, a gente já trata com naturalidade, mas então, isso aí é normal. E a gente até dá risada com a situação, porque a gente sabe como funciona aqui no Brasil. Diversos profissionais que passam aqui cita quase a mesma coisa, o Paulinho japonês mesmo. Ele fala ele como pai famoso, né? Jogador, citou isso também, que ele hoje ele é educador. Muito. Sim. Até aqui porque o processo acontece isso. Em todas as escolas, provavelmente, mesmo o pai sendo jogador ou não. Eu acho que nós temos muito esse tipo de situação, né? Alguns pais que já foram jogadores, nós temos meninos aí de 15, 17 anos no centro de formação, que realmente aborda o menino, ele sai de dentro do campo, né? Ele sai instruído o que nós propusemos no trabalho, e o pai fala uma coisa totalmente diferente, porque o pai, ele jogou e ao ver dele é uma situação. Mas isso é contraditório, porque o menino, ele precisa entender quais são os processos que ele precisa passar de formação, entendeu? Às vezes o pai dele, que foi jogador, passou por isso mais cedo, teve talvez uma facilidade maior na idade dele, por isso ele quer que o filho faça igual. Mas não é bem assim que funciona, porque às vezes o processo do filho é diferente, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu parei de jogar. Eu achei que quando eu fosse entrar em campo, era eu passar o que eu tinha vivido profissionalmente dentro de campo. Totalmente diferente. Você precisa aprender, você precisa ter a ciência de como é o trabalho, entender como é a metodologia, principalmente de cada faixa etária, saber que o jogador ele tem o tempo certo e ele não é o tempo do treinador. É respeitar tudo isso que envolve o processo de formação. Com certeza. Gui, bora lá? Bora. Boa noite, Vitão. Prazer estar recebendo você aqui no Fotático. Então, a minha pergunta, na verdade, são duas e uma só, cara. Você citou aí
sua carreira como jogador, né? O que você enxerga de mudança nos treinamentos daquela época que você jogava com a época de hoje? E como que foi para você a sua transição de ex-jogador para treinador, preparador físico na carreira aí? Como que foi? Entendi. Muito boa pergunta, Gui. Então, assim, no meu processo de transição, nós conversamos aí nos bastidores, né? A minha situação ela foi um pouco diferente. Eu parei cedo de jogar, né? Devido a algumas lesões, eu tive que parar aí com 27 anos. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre me interessou pelo lado de fora, como que funciona toda a preparação que envolve uma partida de futebol, uma formação de jogador ou simplesmente o processo profissional. Então, essa transição, ela para mim, eu tratei com muita naturalidade. Eu sabia que eu ia encontrar muitos obstáculos e a gente ainda encontra, né? Porque o aprendizado ele é diário, ele é constante. Eu costumo dizer que a gente aprende com os alunos e eles aprendem com a gente. Mas o nosso processo de aprendizagem é ainda maior, porque cada dia você tem um desafio pela frente. Você encontra crianças e jovens e adolescentes com histórias de vida diferentes. E aí você vai aprender uma maneira de abordar essa criança e adolescente para conseguir atingir aquilo que você quer. Então, quando eu parei de jogar, logo eu me ingressei na faculdade, é uma coisa que eu já estudava muito, já gostava dos livros, e aí eu comecei esse processo, né? Comecei com projetos sociais, comecei aqui em Bragança com crianças e adolescentes que eram carentes, né, e queriam se ingressar no esporte para sair, de repente, de uma situação que vivia de violência dentro da casa. Isso eu aprendi muito. E aí foram surgindo oportunidades para eu poder crescer, para eu poder desenvolver do lado de fora de campo. E uma coisa eu te falo, Gui, a gente quando tem consciência do que a gente quer e a gente tem um foco do que a gente quer ser para os atletas e as crianças, isso te dá uma gasolina, uma motivação a mais para querer buscar e dar o melhor para eles dentro e fora de campo. A outra pergunta, desculpa, Gui, pode repetir para mim? A outra pergunta era relacionada ao tipo de treinamento, como a mudança, né? Como que você vê a mudança do treinamento da sua época como jogador e da época hoje como formador de atletas, né? Sim, cara, é interessante, porque quando eu comecei, aí dos 7 anos de idade, nós não tínhamos professores, como é o modelo de hoje em dia, de pessoas que estudam para estar lá, né? Eu estou falando aí de crianças de 7 a 10 anos que você tem um processo de iniciação. Eram pais colaboradores, pessoas que amam o esporte, né? Pessoas que gostam e estavam ali por amor. E às vezes ele te passava alguma coisa, não porque ele não sabia, mas ele gostava do esporte e na cabeça dele ele achava que aquilo era certo. E nem sempre isso era o certo, né? Mas nesse processo, Guilherme, eu acho que o treinamento diferente da época para cá se mudou muito em aprendizado. Antigamente, eu vou falar uma situação que acontecia comigo, você fazia treinamento físico de correr 10 tiros de 1.000 metros. Você tinha um jogo no outro dia, cara. Você entendeu? Então, algumas coisas mudaram, né? O estudo ele vai avançando para que ele consiga ser benéfico para o jogador. Não que isso me atrapalhou de maneira nenhuma. Nós, em tudo que a gente passou, a gente tirou o que a gente achava que era correto e aplica hoje. Tanto é que eu tenho contato até hoje com treinadores, preparadores físicos que eu tive o prazer de trabalhar e até hoje eu colho informações. Tanto é que essas pessoas que me passaram, hoje eles se atualizam, porque o processo é de atualização sempre, né? E tudo muda. O futebol ele mudou muito de uns tempos para cá. A gente vê hoje como um modelo de jogo, né? Antigamente, eu vejo que vocês abordam em alguns programas, e eu gosto muito de assistir, sobre o camisa 10 de antigamente. É uma coisa que vocês abordam e eu gosto de escutar várias maneiras de resposta dos profissionais. E é muito interessante, porque antigamente o camisa 10 ele tinha espaço para jogar, né? Ele girava e pensava, viu o que vai fazer, até o cara tomar a decisão de marcar ele já tinha encaixado um passe no atacante, já tinha achado o centroavante, já tinha finalizado. Então hoje o modelo de jogo também mudou, né? Hoje você vê um jogador que corre 12, 13, 15 quilômetros. Antigamente o cara corria 5, né? Então o processo ele vai mudando. Não que era errado,
né? Mas ele vai se atualizando e você vai sugando aquilo que é realmente interessante para você poder aplicar hoje em dia em cada faixa etária. Show, bacana. Diego? Vitor, você tendo trabalhado já há 3 anos na categoria de base e do mesmo time, o que é benéfico para manter, por exemplo, os jogadores do Sub-11 subindo até o Sub-12, Sub-13 e dando continuidade nesse processo de trabalho? E Cara, qual o muito fluxo? boa. E qual o fluxo de jogadores que você consegue subir? Por exemplo, na categoria Sub-11 eu consigo subir um número X de alunos. Do Sub-13 eu consigo subir um número X e assim por diante. Muito boa pergunta, Diego. Então, assim, no Atibaia, nós temos um fator que nos ajuda muito. Nós temos tempo para trabalhar, né? Uma coisa que dificilmente você encontra em outros clubes, principalmente de tamanho maior, né? Então, às vezes, tem um jogador, muitos meninos, às vezes, são aliciados para sair de um clube e ir para outro. É uma coisa que acontece, né? E aqui no Esporte Clube Atibaia, nós conseguimos trazer, no nosso primeiro ano, em 2018, praticamente 60% dos meninos que eram do centro de formação nosso, né? Então, eram meninos que a gente já conhecia, né? Que nós conseguimos trazer, encurtando um espaço de tempo de aprendizado, porque eles já estavam com a gente há um período maior, né? Então, nós conseguimos ganhar tempo nisso. Alguns meninos vieram por indicação, fizeram uma avaliação. Isso em 2018, nós conseguimos, no primeiro ano do Esporte Clube Atibaia, classificar nas 2 categorias, no Sub-11 e Sub-13, coisa que nunca tinha acontecido. E a gente deve isso muito ao tempo que nós tivemos para trabalhar, coisa que às vezes em outro clube você não consegue fazer, né? Então, nós temos uma ligação muito boa com o departamento profissional, com o presidente do Atibaia, com o diretor. Então, ele nos dá carta branca para nós dar sequência no trabalho, e principalmente nessa faixa etária, onde ele precisa passar por todos os processos de formação sem pressa. Quando eu digo isso, nós estamos falando de um menino de 11 anos, eu estou citando o Sub-11 para você, tá, Diego? São meninos que hoje são Sub-13. Nós nos deparamos muitas vezes com meninos de 11 anos que passam por distúrbios de crescimento que são normais e a gente consegue corrigir isso, para que ele não chegue numa categoria sub-15 e esteja ainda com aquela deficiência, por exemplo, física, que podem ser outras, psicológicas, né? Algumas coisas aí que são que fazem parte do cotidiano dessas crianças. Então, nós, hoje, 2020, nós temos praticamente 90% dos jogadores do Sub-13 que eram Sub-11 nosso em 2018. Devido a quê? Devido a gente ter essa carta branca de poder trabalhar e poder fazer um processo de formação completo com essas crianças. Entendeu? É lógico que um ou outro, às vezes aparece uma oportunidade, nós vamos deixar sair, entendeu? É o caso de um zagueiro nosso, 2007, que hoje está integrando o elenco do Red Bull, né? Um menino muito bom jogador, um zagueiro de muita qualidade, e nós pensamos muito no atleta. Se o processo de formação ele vem até nós, outras equipes, e nos mostra um trabalho, como ele vai ser feito, cara, nós queremos ver esses meninos evoluir. Se não for com a gente, vai ser em algum outro lugar que também tenha a mesma metodologia que nós temos e que faça com que esse menino tenha uma probabilidade maior de chegar a um time profissional. Então, eu acho, Diego, que o fator que está fazendo com que a gente dê uma continuidade muito boa é esse tempo que nós temos para trabalhar. Entendeu? Então, em 2018, nós conseguimos classificar as 2 categorias, Sub-11 e Sub-13, para as fases finais do Campeonato Paulista. Né? 2019 classificamos novamente o Sub-11, o Sub-13 não classificou por 1 ponto. Então, assim, o resultado, o presidente do Atibaia, o diretor, ele vem direto conversar com a gente brinca, pô, se perder vai cair, se perder vai isso, aquilo, você sabe como é que é, né? Mas é tudo, não passa de conversa, porque categoria de base, ao nosso ver, ele é processo de formação. O resultado ele não é primordial, e sim a evolução das capacidades de cada atleta, para que quando ele maturar, entrar no processo de maturação, onde você vai ver a individualidade um pouco maior de cada um, assim ele vai começar a ter a cobrança. Em outras palavras, Diego, o menino Sub-11, Sub-13, ele tem que estar feliz, cara. Ele tem que brincar.
certo? Ele vai sentir a pressão do jogo, mas saiu dali do campo, esquece, ele vai brincar. Ele vai chegar na casa dele, vai jogar o videogame dele, entendeu? Vai jogar vôlei, vai brincar, ele vai ter que vivenciar isso. Então, ao nosso ver, o prazer deles estar em campo, ele, nessa faixa etária, ele é muito maior, né, do que um sentimento, às vezes, ter tido uma derrota. Ele não pode sentir isso. Ele tem que sentir que perdeu e saber que precisa melhorar, mas não é o fator primordial. Isso não vai acabar com a vida dele, porque ele é uma criança e um pré-adolescente. Então, isso eu acho que é uma essência que nós plantamos no Atibaia e na nossa escola, que está rendendo bons frutos aí. É que você falou, é bacana, Vitão, porque vai contra o que praticamente todos que passaram com a gente aqui falam, né? Que para eles o resultado, dependendo do clube que eles estão, é mais importante que a formação, porque não dá tempo, né, de trabalhar. Isso, Gui. Então, assim, às vezes o resultado, por que ele às vezes se torna mais importante em alguns lugares do que em outros? Nós temos, infelizmente, no futebol, cara, o treinador ele vive sempre pressionado, cara. Ele sempre vive pressionado por resultados, senão ele pode perder o emprego dele. Entendeu? E isso não vale só para o profissional, ele vale em categoria de base, a gente entende como é que funciona. Eu já trabalhei em outros clubes e realmente é assim. Pô, você numa categoria sub-13, num sub-15, se você perdeu 2, 3, vai vir alguém falar com você e você se sente pressionado, você quer resultado. E aí, infelizmente, você acaba dando essa carga indevida que você recebe para os atletas. E às vezes isso é que mata o processo de formação. É dar uma carga que naquele momento não deve ser passada para o atleta. Então, eu costumo dizer que eu, preparador físico auxiliar, do Vitor de Almeida também, que é o coordenador do CFA e é o treinador, nós somos privilegiados por ter carta branca de mostrar o nosso trabalho com paciência. E automaticamente fazer com que esses meninos evoluam e tenham uma possibilidade maior de chegar no sub-17, sub-20, qualificado para subir. Então, a cultura do futebol brasileiro e no profissional muito mais. Você vê, perdeu 2, 3 jogos, meu amigo, você está na rua. Infelizmente, é isso que o futebol brasileiro é a cultura. E eu acho muito difícil de mudar, porque a pressão aqui é constante, diferentemente de alguns lugares da Europa, onde o treinador ele tem mais tempo, ele tem tempo de implantar a sua metodologia. Aqui no Brasil, você precisa ganhar para depois implantar a metodologia, é o contrário, entendeu? Mas isso a gente entende que é o processo e a gente busca para tentar mudar um pouco isso aí, Gui. Lucas? Bora lá. Agora minha pergunta é relacionada ao controle e à avaliação dos jogadores. Você tem algum programa para acompanhar essa evolução dos jogadores da base? Para saber como é que eles estão? Se estão... É isso, mais ou menos isso. Perfeito. Não, perfeito, Lucas. Muito bacana a sua pergunta. Nós temos sim um método de avaliação e de acompanhamento dos atletas, tá? Então, quando nós falamos em avaliação, ela está diretamente a essa faixa etária com que nós trabalhamos, ligado à maturidade biológica. Saber em qual idade biológica esse atleta se encontra. Então, eu vou te dar um exemplo. Chega para mim um menino de 12 anos, né? Chega um menino de 12 anos, mais mirradinho, né? Corpo de criança, mas que tem uma qualidade muito grande. E aí eu tenho um jogador já no meu elenco da mesma idade, um menino já um pouco mais maturado, um maturador que foi um pouco precoce. Então ele já tem um desenvolvimento muscular um pouco adiantado desse menino, né? Uma força já evidente. E nós temos que ter um olho clínico muito criterioso nessa situação. Por quê? Saber quando esse menino vai maturar nos dá a possibilidade de ser mais assertivo na nossa avaliação. Então, nós passamos por algumas avaliações que nós fazemos dentro do clube, não só no clube, como na escola também, para a gente não errar, né? O erro, a gente tenta minimizar isso através de avaliações onde a gente vai saber quando o menino vai maturar. Quando é que eu vou poder utilizar esse menino? Sempre. Eu vou poder utilizá-lo, o menino que maturou depois e um antes, sempre. O que eu vou ter que ter é esse feeling, né? Entender que esse menino que chegou um pouco mais mirradinho, um pouco mais, né, menino ainda, entender que ele vai passar por um processo de formação e num processo aí de curto prazo, a médio prazo, ele vai estar no mesmo nível de um menino que já maturou, né? E quanto aos processos de avaliações constantes que nós fazemos, falando aí de meninos de 11 a 13 anos, né?
que estão passando pela puberdade, ela acontece de 13 a 14 anos, mas pode acontecer um pouco antes, nós fazemos avaliações para correções posturais físicas também. Por quê? Hoje nós vemos que muitos atletas têm alguma deficiência devido ao seu crescimento, que isso é normal. Então, o nosso olhar do lado de fora também é muito atento nesse processo. Desenvolvimento de força para crianças, né? Isso não quer dizer que ele vai fazer a musculação. Ele vai desenvolver força através do seu sistema motor. Ele consegue, através de um controle corporal e de exercícios específicos, desenvolver isso. Então, nós temos um papel muito maior, né, no desenvolvimento do atleta do que propriamente esperar. Depende de nós qualificar o menino e já chegar no sub-15. Então, nós temos sim os critérios de avaliações, na qual nós trabalhamos semanalmente, né? Monitorando quando esse menino vai maturar, monitorando, às vezes, algumas situações de desvios corporais que ele possa para a gente corrigir e evitar que ele tenha lesões, né? Todo o processo chave de sub-11 e sub-13 para nós, em parte física, é que ele não tenha lesões. E isso nós desenvolvemos um trabalho de força voltado para isso, que nós chamamos de profilaxia, né? Treinamento de força para prevenção de lesões. Então, esse processo de avaliações, nós fazemos constantemente para poder evitar que ele chegue, de repente, no sub-15 e 17, já sentindo algumas lesões aí. Como você conversou das avaliações, eu queria saber se tem algumas avaliações do jogo mesmo, não da avaliação física, técnica, do jogo mesmo, do jogador no jogo. Se tem alguma avaliação, ele precisa melhorar o cruzamento, precisa melhorar o passe, precisa melhorar a perna esquerda, precisa melhorar o cabeceio. Com certeza. Então, nós falamos um pouco da parte física, mas a parte técnica, ela é também avaliada, né? Mesmo sabendo que a parte técnica, ela só evolui quando eu tenho um bom repertório motor, né? Então, não adianta nada eu pegar um menino e forçar ele ter um bom passe, um bom domínio, sendo que ele não controla o próprio corpo, né? Então, a gente leva em consideração isso também. Ele tendo um bom controle corporal, automaticamente ele vai poder desempenhar os fundamentos do futebol com mais naturalidade. Mas isso entra na nossa avaliação e muito, a parte técnica, né, do jogador, o jeito que ele domina, o jeito que ele gira. No Atibaia, às vezes uma coisa que a gente tenta resolver no menor tempo possível é esse tempo para poder ensinar alguns fundamentos, mesmo porque é da idade aprender, né? Então, eles fazem isso, mas uma menor proporção, porque nós não temos um calendário onde nós temos muitos dias para trabalhar, né? Mas nós procuramos sim avaliar e trabalhar dentro da medida do possível esses fundamentos de jogo, né? Então, nós procuramos complementar, às vezes, um trabalho com que nós trabalhamos dentro de um modelo de jogo, né? Tudo é em formato aí praticamente de jogo, mas nós fazemos um complemento dessas partes técnicas, né? Porque precisa fazer, criança precisa fazer essa parte tanto quanto importante com a parte física com que eles trabalham. Diferentemente do centro de formação, onde nós temos um tempo maior para trabalhar, né? Um tempo um pouco maior, por não existir um calendário de competição tão assíduo como nós temos aí no Campeonato Paulista, onde nós temos os meninos que trabalham aí 2 a 3 vezes por semana, né? Que nós conciliamos a parte de competição junto com a escola, né? Mas o que nós também temos como ferramenta junto com o trabalho que nós fazemos no Atibaia, trazer o menino para o nosso centro de formação para fazer um complemento dessas capacidades, né? E isso contribui muito para o processo de formação deles. Mas essas avaliações são constantemente feitas por nós, até para saber como está o processo de evolução deles aí. Beleza. Na infância, a gente sabe que acontecem muitas fraturas pressárias, infantis, devido às sobrecargas de treinamento. Como que você trabalha para que isso não aconteça ou, no caso, aconteça menos? Cara, uma questão muito importante, viu, Vitor? Então, nós entendemos que uma criança de 11 anos, nós temos que ter consciência de que o volume de trabalho dele não pode ser de maneira nenhuma igual de categorias maiores, né? Para isso entra o nosso critério de avaliação. Nós estamos sempre monitorando o nosso volume de trabalho, né? Que ele não é longo para essa idade, né?
Treinamento para nós, ele dura no dia, no máximo 1h30 de tempo total, mas de atividade mesmo é muito menos, né? Então, nós estamos constantemente monitorando isso. Toda a parte fisiológica de uma criança, como funciona, nós estamos constantemente fazendo essas avaliações para saber como que está esse processo de evolução, né? Evitar lesões entra aquilo que a gente acabou de falar. Né? Os nossos trabalhos específicos para desenvolvimento de força são voltados para que ele tenha o mínimo possível de lesão. Então, por exemplo, chegou um aluno, você percebeu que no agachamento, do movimento de agachamento dele, ele tem uma rotação interna da patela. O seu joelho dobra na hora de fazer o movimento. Nós precisamos fazer alguns exercícios que corrijam isso, né? Tanto quanto outras disfunções que acontecem nessa faixa etária. Mas a carga de volume de treino ela é totalmente monitorada constantemente para que não tenha isso. A nossa intenção, às vezes a gente fala trabalho físico para criança, mas de físico ele tem muito pouco. Ele é voltado apenas para correção e qualificação do seu movimento. Eu não quero saber o quanto ele salta, eu quero saber como ele salta. Eu não quero saber quantas vezes ele vai agachar no movimento. Eu quero saber como ele faz isso. Então, é um processo qualitativo e não quantitativo. E isso está rendendo bons frutos. Nós fazemos em porcentagens aí de 2018 para cá, nós diminuímos aí quase 50% de lesões em jovens adolescentes. E esse processo a gente sabe que não é de uma hora para outra, nós implantamos isso também no centro de formação, né? Entendendo que cada faixa etária tem a sua individualidade e que não pode existir volume de treino excessivo para essa faixa etária. Você pode, por exemplo, com um excesso de treinamento, interromper um crescimento de uma criança, né? Então, tudo isso, junto com a parte técnica do Atibaia, nós monitoramos, tanto na nossa parte de formação de atleta, nós monitoramos, porque nós entendemos que essa carreira dele, ela deve ser grande, ela deve durar um tempo maior. E isso depende totalmente de nós, formadores, professores e preparadores físicos. Monitorar essa carga de treinamento para que aquilo não fique excessivo e automaticamente não seja saúde para uma criança e um atleta, né? Então, nós entendemos que isso é de suma importância, tanto quanto o aprendizado das partes técnicas do atleta. A parte postural também? Perfeito. Desvios posturais, né? Coisas que constantemente nós estamos monitorando. Hoje em dia você sabe que a tecnologia ela vem para bater de frente com a gente, muito celular, né? Antigamente na nossa época não existia isso, as brincadeiras eram outras. E não é difícil a gente ver aí crianças de 13 anos já com alguns desvios devido à má postura, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho. Os pais, na qual nós conversamos, também fazem parte desse processo para estar monitorando em casa. O tempo que nós ficamos com o atleta em campo, ele é pequeno, perto do que os pais ficam com eles, né, do acompanhamento. Então, nós estamos sempre conversando com os pais em reunião, né, fazendo pesquisas e mostrando para os pais quais devem ser os procedimentos que eles devem ser tomados em casa, para que isso não aconteça, ele tenha uma evolução física bem qualificada para que ele possa desenvolver não só suas capacidades no futebol, mas que possa ter uma vida saudável, né? A nossa preocupação também vem direto a esse ponto e a gente espera poder contribuir com eles em tudo isso aí. Show de bola. Gui? Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que o Atibaia, você me corrige aí se eu estiver errado, ele ficou por 2 vezes, ele conseguiu o acesso, né, a uma divisão Sim. maior no Paulista e não subiu por outros fatores. Como isso repercute na categoria de base? É positivo? É negativo? A molecada fica desmotivada, fala, pô, se a gente chegar no adulto lá, a gente não vai conseguir jogar uma divisão de destaque por causa do time não consegue subir. Como que isso reflete para vocês, assim, na categoria de base? Bacana. É uma questão interessante, Gui, porque o Atibaia, nós vemos o departamento profissional com uma evolução muito grande. O Atibaia, em um curto espaço de tempo, já vendeu alguns jogadores aí que já estão aí no cenário nacional com um certo nome, né? Então, os meninos, obviamente, os meninos, eles almejam estar no profissional, né? Eles querem estar um dia onde os profissionais estão. Então, isso dele não conseguir subir por alguns fatores,
nós tratamos com naturalidade, entendeu? Nós sabemos que o processo, ele não é fácil, né, do profissional, mas nós estamos diretamente ligados com o profissional em relação à metodologia. Nós procuramos buscar no profissional algumas coisas que podem ser úteis para nós. E essa ligação dos meninos com os profissionais é muito importante, né? Nós vemos com bons olhos, às vezes alguns jogadores vêm bater um papo com os meninos, isso aí para um menino de 11, 13 anos, cara, o menino enche os olhos, né? Nós, quando éramos crianças e a gente via o nosso ídolo, cara, parecia que ia acabar o mundo de alegria, né, Gui? Mas a gente vê que o trabalho do profissional do Atibaia é um trabalho muito qualificado, profissionais do alto gabarito estão ali e a gente acredita que o Atibaia, em pouco tempo, ele vai sim, já está na primeira divisão do Campeonato Paulista e selando aí no Campeonato Brasileiro. É uma questão de tempo, às vezes o futebol é natural que as coisas não aconteçam, às vezes da maneira com que a gente quer, mas a gente está sempre acompanhando o departamento profissional e alimentando o sonho dos meninos, né, para que eles possam estar lá um dia e também desempenhar esse sonho deles que é tão grande de ser jogador de futebol. Gui. Show de bola, bacana. Diego? Como você citou no início, você encerrou a carreira muito cedo e já logo quis estudar. Qual é a importância hoje que se tem de ser um ex-jogador formado e agora atuando na profissão como técnico, auxiliar e preparador? Qual é o ponto principal da formação, da sua formação, no seu ponto de vista? Olha, o ponto principal de tudo isso foi que eu quis muito estar nessa situação hoje de formador de atletas, né? Eu entendo que essa parte, quando eu vivenciei dentro das 4 linhas, atuando como jogador profissional, me qualificou muito, eu aprendi muito, com muita gente capacitada, eu agradeço a Deus por isso, ter dado essa oportunidade de eu vivenciar dentro de campo e hoje, na forma acadêmica, aprendendo com também profissionais muito qualificados, a poder desempenhar esse papel do lado de fora. Como a gente conversou no começo, é uma coisa totalmente diferente quando você está dentro e quando você está lecionando, quando você está ensinando as crianças, né? E eu vejo muito que as crianças hoje, dessa faixa etária, eles nos veem como uma referência, né? Eles buscam a sua história, gostam de compartilhar coisas suas e querem ser igual você. Então, você tem um papel muito grande nessa formação de atletas, porque você é o espelho. Muitas crianças, eles não jogam para o treinador, ele joga para o pai, porque ele tem o pai e a mãe como espelho, principalmente em categorias pequenas. Quando você já fala de menino sub-13, o olhar dele para você, além de professor, é que você já foi um jogador. Isso é muito interessante. Alguns vêm e chamam de canto para saber como que funcionava algum tipo de situação, querem aprender com você. Então, Diego, para mim é muito gratificante, cara, poder compartilhar um pouco dessa vivência que eu tive dentro de campo, né, com essas crianças que estão começando. E, às vezes, poder passar para ele algumas informações que na minha época eu não tive, né? Então, poder ajudar nesse processo é muito gratificante para mim. E, como a gente conversou, quando eu terminei de jogar e comecei a parte acadêmica, que eu queria ingressar nesse processo de formação, eu já sabia que eu ia encontrar algumas dificuldades, né? E o processo é mágico, porque você está em constante aprendizado, sempre vai aparecer situações adversas, desafios para que você possa aprender. Então, o processo ele é um aprendizado constante, mas que para mim, Gui, foi muito satisfatório e hoje está sendo um prazer tão grande do lado de fora quanto era quando eu estava lá dentro das 4 linhas. Bacana, bacana. Estamos chegando ao fim. Conversa boa, passa rápido. Pô, né? conversa boa, cara. Tá gostoso demais. Então, mas antes, conforme você já deve ter assistido nossos vídeos aí, tem 2 quadros aí. Deixa nossos convidados com o cabelo até em pé, ou agora, perde o cabelo alguns. Né? Agora que o negócio vai apertar. Então. Isso, não, mas hoje pode estar tranquilo. Os caras falam que deixa o cabelo em pé, pô, hoje tá sossegado. Pode ficar tranquilo. Pô, cara, se eu ficar com o cabelo em pé, vocês tiram foto aí, cara. Caiu o Futati faz milagre. Pô, o Futati faz milagre. Se não cair agora, não cai mais. Vou passar a bola pro Gui apresentar o primeiro quadro. Beleza, vamos lá. Então, é o seguinte, a gente tem um quadro chamado aqui, aí é categoria. Eu já cantei a bola para você aí. Sim.
você vai ter que escalar aí seus 11 jogadores e mais o técnico, jogadores e o treinador brasileiro que atuam dentro ou fora do país. Se fosse Sim. você hoje o presidente, você mandasse lá na Confederação Brasileira de Futebol, quem que seriam os seus 11 titulares aí? Cara, vocês começaram a apertar o negócio agora aí, né? Cara, é assim, eu tenho muito jogador na cabeça, cara. São muitos jogadores bons, hein? Tem que citar jogador que está em atividade, é isso? Isso. Na Europa ou no Brasil, tanto faz. E o treinador? Beleza. Bom, vamos lá então. Treinador, eu vou citar dois. Um que está em atividade, que eu gosto muito do sistema de trabalho dele, da metodologia, é o Tite. Mas um cara que eu sou fã é Muricy Ramalho, como gestor. Como um cara que fora de campo ele consegue ganhar o jogador da maneira dele, ganhar o respeito dos jogadores. Às vezes a gente fala muito isso, né? Não adianta você, falando de profissional, ter o melhor trabalho se o jogador não comprar sua briga, não é verdade? Mas o Tite é um cara espetacular, um treinador inteligentíssimo, que sabe passar para o jogador aquilo que ele quer de maneira, né, de excelência. Então, um cara que eu sou muito fã, me espelho muito nele, e um cara que eu vejo muito capacitado ainda para dar muito pelo Brasil e pelo futebol. Cara, vamos lá então. Goleiro, gosto muito do Everton, viu, do Palmeiras. Um goleiro que muito ágil, sabe trabalhar com o pé. Gosto muito de goleiro assim, com personalidade, né? Foi um goleiro aí que depois das Olimpíadas de 2016 deu uma sumida da seleção, mas a gente entende que às vezes faz parte do processo, às vezes em outro aí muda a situação, né? Mas é um cara que eu gosto muito. Lateral direito, cara, lateral direito. Eu vou falar de um jogador que está em atividade hoje, tá? Daniel Alves, mas não o que ele está apresentando no São Paulo, tá? Eu vou falar do Daniel Alves do Barcelona, na qual ele entrava num sistema onde ele conseguia mostrar o que ele tinha de muito bem, que era aquela volúpia que ele tinha, né? Aquela passagem de qualidade de trabalhar a bola. É lógico que ele tinha jogadores de qualidade que qualificavam ele poder subir da maneira que ele subia, né? Então, o Daniel Alves ainda continua sendo uma referência para mim, mas não o que ele está apresentando no São Paulo. A gente sabe das adversidades, né? Mas eu gosto muito do jeito com que ele atua, mas na atuação que ele tinha no Barcelona. Minha dupla de zaga, cara, eu vou com Marquinhos e Thiago Silva. São dois jogadores que estão em atividade na Europa aí, que pelo entrosamento que tem, né, ainda enchem os olhos na posição. Dois zagueiros que sabem o momento certo de sair jogando. Às vezes, zagueiro tem que zagueirar, às vezes isso acontece, mas a gente sabe que são dois zagueiros de qualidade, gosto muito dos dois. Lateral esquerdo, cara, para mim é o Marcelo, pelo que já fez e pelo que continua fazendo. Gosto muito de jogador daquela característica, habilidoso no último, sabe o momento de fazer uma jogada profunda, de subir, às vezes varia a jogada, joga por dentro. Gosto muito da qualidade deles. Tá, volantes. Volante eu vou de Casimiro e Arthur. Casimiro, um dos volantes que chega na diagonal, chega dentro da área para finalizar. Gosto muito de jogador assim. Acho que o Zidane vai jogar por um bom tempo lá com o Carequinha, porque o cara é muito bom volante, sabe preencher os espaços do campo, sabe chegar para finalizar, coisa que o volante moderno hoje em dia tem que fazer muito. Arthur também é um volante que gosta de sair para o jogo, tem um ótimo passe. A gente sabe que meio campo, que acerta passe, a probabilidade de munir os atacantes e os meias aí é muito grande, né? Meia, cara, eu vou falar um meia que eu gosto muito, mas tem outros muito bom jogador também. Eu gosto de Cebolinha, cara. Gosto de Cebolinha pelo aquele jeito que ele balança de um lado e sai do outro, faz sempre jogada diferente, sabe jogar de frente, jogar de costas, isso é muito importante. Até porque o futebol moderno, você não tem espaço, o meia de armação ele tem muito pouco espaço para desempenhar, então existe um pouco mais dessa inteligência do meia, né? E na frente é o Neymar, cara. Neymar de um lado, né? O cara, eu acho que ele tem muito para mostrar ainda para a nossa seleção, para nós brasileiros, porque potencial para ser melhor do mundo ele tem, né? Tá demonstrando que tá querendo realmente ser lá entre um dos melhores aí. Um jogador também de beirada que eu gosto muito, né? Que se não fosse as lesões, estaria aí entre um dos tops também, é Douglas Costa, cara. Ele é muito bom jogador, eu gosto muito dele, né?
sofre, infelizmente, com lesões, mas é um cara habilidoso, que vai para cima, que não tem medo de romper a linha. E gosto muito de jogador assim, lembra um pouco da característica que eu jogava. Então, você tem uma afinidade um pouco maior com jogadores que faziam um pouco do que você fazia. Ou eu fazia um pouco do que ele faz, eu acho que fica mais bem, né, bem colocado, né? E Gabigol, pelo seu poder de finalização. Um cara que encaixou no estilo de jogo do Flamengo, um cara que tem estrela, demonstrou isso aí na final da Libertadores, né? Um cara finalizador, que tem qualidade para finalizar de cabeça, com ambas as pernas, sabe se posicionar na área, né? Dentro dessa escassez de atacante que nós temos, é um cara que pode ainda dar muita alegria para o Flamengo aí, e quem sabe para a nossa seleção também. Eu acho que é isso aí, pessoal. Ô, Vitão, você citou aí o Muricy, na época que você jogou no São Paulo. Você lembra de algum treinador que trabalhou com você, que mudou a sua visão do futebol? Cara, em 2004 e 2005 eu tive o prazer de trabalhar lá nos juniores, né? Nós não tínhamos muito contato, inclusive era ele que estava lá nessa passagem que eu tive, nós não tínhamos muito acesso ao profissional, mas a gente fuçava muito, a gente era curioso para saber como era o trabalho do profissional, né? E uma coisa que me cativou muito é o respeito que todos, não só do profissional, mas funcionário do clube, atletas amadores tinham por ele. Ele é um cara que teve uma escola muito boa do Tele Santana, né? E eu admiro muito o jeito que ele trabalha, né? Da sua seriedade, fala o que tem que falar, não tem como dar meias palavras, ele é reto, mas é sincero. E eu acho que jogadores respeitavam muito ele por conta disso. Ele era um treinador pai, que na hora que tinha que dar dura de fazer o cara correr, ele fazia, e daí não tinha como não correr por ele, né, cara? Que ele era monstro no seu papel de treinador aí de São Paulo. Show de bola. Vamos para outro quadro, né? As Rapidinhas do Futático. Onde Vocês estão apertando o negócio. São 15 perguntas, onde vocês escolhem responder em uma palavra, uma frase, como quiser, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá? Bora. Vamos lá? Bora lá. Bora lá. Defina Vitor Rossi. Cara, um cara apaixonado pelo futebol. Um cara que erra muito, mas que erra buscando acertar e que busca a excelência no futebol, que é esse esporte que a gente tanto ama. Show. Um ídolo no esporte. Tanto faz. Futebol, esporte, geral. Ayrton Senna. Era o cara que representava o nosso país com amor e com paixão, coisa que hoje em dia a gente busca, né, ter um pouquinho daquela vontade, daquela gana que ele tinha de vencer e representar o nosso país. Romário, Bebeto ou Rivaldo e Ronaldo? Rapaz, aí você me apertou, hein? Cara, que pergunta, hein? Pela superação de vida, pela qualidade que tinha e demonstrou que era o melhor, rapaz, eu vou em Rivaldo e Ronaldo. Mas Bebeto e Romário foram monstros. Mas o gordo, ele era fera, cara. Passar por que ele passou, sabe? Dar como um cara que nunca mais ia jogar bola e demonstrar que foi o melhor do mundo, fazer 2 gols no final da Copa não é para qualquer um. Aquele cara, com certeza, é um fenômeno. Se não trabalhasse com futebol, seria? Cara, eu ia arrumar um jeito, viu? Eu ia arrumar um jeito, eu ia fazer alguma coisa ligada ao esporte. Se não fosse futebol, alguma coisa eu ia procurar fazer, porque é uma coisa que eu tive o prazer e Deus me deu essa oportunidade de viver do esporte desde quando eu era criança. Só isso eu queria fazer, então eu não me imagino fazendo outra coisa. Deus coloca as coisas na vida da gente e a gente tem que somente agradecer. Mas se eu não trabalhasse com futebol, eu ia procurar fazer alguma coisa ligada a isso. Base ou profissional? Base, mais almejando chegar ao profissional. Um título com o clube do coração ou chegar à seleção brasileira? Cara, o sonho de qualquer profissional, né? Nós sabemos que o título, ele é a coroa do seu trabalho, mas almejar uma seleção brasileira, né? Uma CBF é o sonho de qualquer profissional que busca chegar a essa excelência na profissão. CR7, Messi ou outro? Rapaz, Messi. O cara é diferenciado, ele nasceu com o dom, não que o Cristiano Ronaldo não seja bom. Ele mostra que é o melhor também, né, em trabalho e em dedicação. Mas o Messi nasceu com aquilo e, particularmente, eu sou fã do jeito que ele joga.
né? Da forma com que ele encara. É uma coisa que eu me espelho muito e gosto muito dele. No futebol, eu ainda vou... Cara, chegar aonde eu sempre quis. Formar para vender ou formar e utilizar? Acredito muito em formar para utilizar, certo? É uma coisa que, infelizmente, no futebol moderno vemos poucos. E seria muito prazeroso você ver, é muito prazeroso, né? Você ver uma cria da sua base selando no celeiro aí dos profissionais. O melhor treinador do brasileiro hoje? Cara, melhor treinador brasileiro hoje. É um cara que tem um grupo na mão, né? Um grupo muito bom, que está fazendo funcionar. Eu vou no Vanderlei Luxemburgo, porque ele é um bom treinador e que tem um bom grupo na mão também. Isso qualifica bastante o trabalho dele, mas não tirando o seu mérito, que é um baita treinador. O melhor jogador brasileiro hoje? Rapaz, tem alguns aí, viu? Cara, eu vou no Gabigol. Gosto muito do trabalho dele. Ultimamente estou acompanhando pouco o trabalho profissional, mas pelo que ele vem desempenhando, pelo seu poder de fogo é muito grande. Né? Você vê um jogador que há alguns tempos não estava conseguindo jogar na Inter de Milão, veio e encaixou. Vida de jogador é isso aí, agora ninguém segura ele. Gosto muito do trabalho dele atualmente. Como jogador, eu era... Cara, eu era chato. Cara. Então, tinha treinador que, cara, passava perto comigo, não por ser disciplinado, mas pela minha personalidade, eu queria fazer o que vinha na minha cabeça, que era direção ao gol. Tinha treinador que falava que eu era meio fominha, e eu realmente era mesmo, mas eu era chato, viu, cara? Na época que eu joguei era um pouquinho chato. Neymar será melhor do mundo, hein? Eu não vou falar quando, mas se ele quiser, né? Postura, né? Ele precisa ter um pouquinho mais demonstrar um pouco por que ele deve ser o melhor, porque capacidade tem, né? Então a gente vive nessa esperança de ter um brasileiro selando como o melhor do mundo. O último foi o Kaká em 2007, a gente tá precisando, cara. E ele tem muito potencial, o cara joga demais, né? Eu acho que a conduta vai qualificar ele para ser um dos melhores, sim. Mas não sei quando, é quando ele quiser, eu acho que isso vai acontecer. Essa aqui é nova, hein? Que nova, hein? Rapaz, Marcos Dida ou Rogério Ceni? rapaz, Rogério Ceni monstro, gosto muito, mas o Marcão, eu era muito fã do Marcão, cara, né? Naquela final contra a Alemanha, mostrou que estava lá na hora certa para defender o nosso país, defendeu muito na final, não só na final, mas como em outros jogos também, pela carreira que ele teve, né? E pela sua personalidade, um cara extrovertido, brincalhão, na qual eu gosto muito do Marcão. Então, escolho o Marcão aí. Para o Hexa ser realidade em 2022, falta... Cara, entrosamento, ter tempo para trabalhar uma seleção e dar aquele entrosamento que às vezes faltou em outras Copas. Nós sabemos que nós temos bons jogadores, né? Que às vezes seleções europeias, elas mudam muito pouco algumas peças, né? E isso se tornou um fator preponderante para que eles pudessem chegar. Então, às vezes, nós vemos que a nossa seleção, elas mudam muitas peças. E, às vezes, não tem tempo hábil para fazer essas peças encaixar e fazer o que o treinador quer. Então, tem um tempo maior de trabalho, cara, que as coisas não adianta, não vai ser de qualquer jeito, futebol não é de qualquer jeito, é trabalho e ter tempo para trabalhar as peças que o treinador, né, acredita e fazer com que isso consiga funcionar. Vamos chegando, então, às considerações finais. Vou passar na bola para os meus amigos. Vamos lá, Lucasani. Bora lá. Queria agradecer ao Vitor aí por ter presenciado a gente com essa aula aqui e ter exposto suas ideias de jogo, como que é lá no Atibaia, lá, tudo. E brigadão mesmo pela live aqui e sucesso. Agradeço. Boa, pode falar. Lucas, agradeço, tá? A gente sabe que o tempo às vezes é curto, mas quando for solicitado, eu quero estar aqui com vocês. É um prazer muito grande trocar informações e aprender juntos, né? Nós que vivemos aí do lado de fora do campo, tanto no futsal quanto no campo, a gente sabe que é muito prazeroso trocar informações e poder crescer junto. Esse é o nosso intuito aí. Valeu. Obrigado. Vitão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui.
Aqui o Vitor aí até brinca, né? Que o Futático é a casa do futsal e do futebol. As portas do canal aí tá sempre abertas aí para você aí. Quando eu precisar da gente, a gente precisando de você, a gente vai entrar em contato também. Muito sucesso. Espero que quando voltar as atividades aí, tá indo lá conhecer o seu trabalho lá na Atibaia, porque a gente tá pertinho aqui, pô. Então é até mais fácil para ir conhecer lá. Muito obrigado. Tamo junto. Agradeço, Guilherme. Obrigado. As portas do Atibaia e do Centro de Formação vai estar sempre aberta para todos vocês, tá? A gente vai receber vocês de braços abertos, como se fossem nossos irmãos, e serão muito bem recebidos. E muito sucesso também para todos vocês. Diego Chincado. Professor Vitor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito sucesso na carreira. Obrigado por ter dividido aí a sua sabedoria com nós. E muito sucesso nos projetos aí. Grande abraço. Agradeço você, Diegão, tá, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco desse momento com vocês, tá bom? Que pode ter certeza que para mim também foi muito valioso aprender com vocês, tá bom? Valeu. Professor Vitor, meu xará sensei, né? Você brincou aqui. Isso. Queria agradecer você por ter aceitado falar com a gente. Conforme o Gui falou, eu sempre comento isso, a casa do futebol, do futsal, as portas dos canais estão abertas para quando quiser voltar, falar do seu trabalho. Sucesso, que alcance teu sonho, trabalhar com base, mas chegar ao profissional. E sucesso na carreira, na sua vida. E se quiser deixar a sua rede social para a galera acompanhar seu trabalho, tudo mais, à vontade. Perfeito, eu agradeço pelas palavras, tá, Vitão? Eu sei que vocês são pessoas de bem, pessoas que querem, assim como eu, estar sempre aprendendo, evoluindo, para não crescer só como profissional, mas também como pessoa. É isso que nós buscamos, né? E eu acho que eu estou no lugar certo, de compartilhar as mesmas ideias dentro de um corpo onde nós estamos na mesma faixa, né? Buscando os mesmos objetivos. A minha rede social no Instagram, no Facebook é Vitor Rossi, para quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, tá? A gente está aberto também a perguntas, a debates, o que precisar aí em relação a tudo, metodologia de treino, compartilhar ideias, a gente está sempre aberto, é sempre legal, né, trocar essas informações, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, tá bom, pessoal? Às vezes pela correria, era para a gente ter vindo um pouco antes, mas a gente arrumou um tempinho porque acha que isso aqui é muito valioso, trocar essa ideia com pessoas de bem que gostam do esporte. Eu que agradeço a oportunidade aí. Então, galera, vamos chegando ao fim. Sigam o professor, sigam a nossa página no Instagram, @futático_10. Inscrevam-se no canal e acompanhem esse vídeo e outros que virão. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.